Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre... Até agora o que a gente utilizou foram medidas que vai nos auxiliar a descrever o comportamento dos dados. Ou seja, tudo isso incorpora dentro de análise descritiva. O que a gente vai entrar agora é na análise inferencial, ou seja, tenho a minha população-alvo muito bem definida, coleto uma amostra dessa população, ok? Faço análise sobre essa amostra e tento inferir isso aí para a minha população, que é o que entra dentro de inferência estatística. Nós vamos ver aqui, dentro da parte inferencial, intervalos de confiança e testes de hipóteses, ok? Então vamos lá. Definimos como parâmetro populacional, voltando ao que a gente viu lá desde o início, uma característica que está associada, né, a uma população. Então, se eu tenho uma característica da população que tem uma distribuição, os parâmetros dessa distribuição são dados por essa característica, ok? Infelizmente, raramente a gente consegue, por exemplo, supondo os alunos do curso de especialização, posso pensar em idade média, né? Então eu poderia coletar todos os alunos e calcular o parâmetro idade média, tá? Porém, nem sempre a população ela é pequena ou é possível de se coletar todos os dados, por isso que a gente trabalha sobre amostra, tá? Então, uma das dificuldades que nós temos de trabalhar com os parâmetros é justamente fazer o censo de todos os indivíduos daquela população. E para isso nós utilizamos, então, as características de uma amostra para poder inferir a respeito do parâmetro de interesse, ok? As funções que a gente faz sobre a amostra, né, é o que nós chamamos de estatísticas ou estimadores, ok? Um exemplo, a média amostral é uma estatística que aproxima o valor do parâmetro média populacional. Eu posso estimar a média populacional a partir da média amostral, ok? Portanto, um estimador. Os estimadores são, em geral, funções lineares de variáveis aleatórias. Em geral, eu uso como estimador alguma função linear da minha amostra, ok? Sendo assim, pessoal, os estimadores como são variáveis aleatórias, eles têm associados a ele uma distribuição. E essa distribuição associada é que vai me permitir, por exemplo, construir intervalos de confiança e teste de hipótese para testar essa característica na população de interesse, tá? Então, exemplo, uma população com N empresas, digamos do estado de Goiás, define a variável aleatória X, o lucro, tá? Vamos assumir que o lucro tenha distribuição normal com média μ e variância sigma 2, tá? Nesse caso, variância conhecida. Nós extraímos uma amostra aleatória de N daquelas empresas e observarmos o lucro de cada uma delas. Posteriormente, a gente pode estimar o lucro populacional a partir do lucro amostral, ou seja, qual que seria o lucro das empresas no estado de Goiás a partir do lucro que eu observei na minha amostra, tá? E o interessante de tudo isso é que esse lucro da minha amostra, ele segue uma distribuição que é herdada da minha população, tá? Então, pessoal, se eu tenho, por exemplo, uma população normal com média μ e variância sigma 2, a média amostral também vai ter uma distribuição normal, tá? Com a mesma média da minha população e variância sendo a variância da minha população dividida por N, tá? Então, média amostral tem distribuição. Bom, se ela tem distribuição, eu sei calcular, por exemplo, regiões com alta probabilidade de encontrá-la, tá? Ou seja, construir intervalos de confiança, construir testes de hipóteses baseados na média amostral. Com base na distribuição do estimador da média populacional, que é a nossa média amostral, podemos construir um intervalo de confiança para os valores da média populacional. Com base na minha amostra, eu posso construir um intervalo de confiança para a minha média populacional. Eu estou inferindo a informação observada na amostra na minha população, ok? E o que é um intervalo de confiança? Um intervalo de confiança nada mais é do que um intervalo
que tem probabilidade associada de conter o verdadeiro valor do parâmetro populacional, tá? Aqui é uma caracterização de um intervalo de confiança, ou seja, nesse caso aqui, ó, eu posso dizer que o intervalo de x barra menos essa quantidade até x barra mais essa quantidade, quer dizer, de gama sobre 2 sigma raiz de n, tá? Tem probabilidade 1 menos gama de conter o verdadeiro valor da média populacional, ok? Tá, e o que são esses valores z de gama sobre 2, né? Eles nada mais são do que os valores críticos de uma distribuição normal. Lembra que a gente viu agora há pouco que a média amostral, se a população tem distribuição normal, a média amostral também tem distribuição normal? Portanto, esse z de gama sobre 2 é o valor crítico da normal que deixa na cauda esquerda dela gama sobre 2 de área, que deixa na cauda direita gama sobre 2 de área e na cauda esquerda também gama sobre 2 de área. Ou seja, entre o valor menos z de gama sobre 2 até o valor z de gama sobre 2, eu tenho 1 menos alfa da distribuição. Probabilidade 1 menos alfa de ocorrência, tá? Então, esses valores críticos nada mais são do que quantidades que nos separam as caudas da distribuição. Note que aqui eu tenho z de gama sobre 2 e menos z de gama sobre 2, ou seja, um é justamente o oposto do outro. Ou seja, a quantidade que deixa gama sobre 2 na cauda esquerda e gama sobre 2 na cauda direita, elas são iguais a menos de um sinal. Por quê? Porque a distribuição normal ela é simétrica, ok? Então, basta que eu encontre um dos lados e o outro eu ganho de brinde, ok? Vamos falar um pouco mais depois a respeito dessa construção de intervalo de confiança. Bom, no entanto, ó, inclusive após construído um intervalo de confiança, a gente pode querer testar algumas hipóteses, né? Por exemplo, será que o lucro médio nas empresas de Goiás foi acima de uma quantidade X? Ok? Então, esse procedimento de testar hipótese em estatística é o que nós chamamos de teste de hipóteses, ok? E é nele que a gente vai focar um pouquinho daqui por diante, tá? Então, imagine, por exemplo, que você seja o responsável das relações públicas das escolas privadas da cidade de Goiânia, tá? Suponha que dentre todas as escolas privadas da cidade de Goiânia foi selecionada uma amostra em 2018, ok? E a média das notas obtidas no Enem foi de 580 pontos, tá? Suponha agora que a média nacional desse mesmo exame foi de 630 pontos. Então pode me surgir o seguinte questionamento: será que essa diferença de 580 para 630 é significativa ou ela é ao acaso, devido à amostra que foi observada, tá? Será que as escolas de Goiânia foram menos eficientes no Enem, no ano de 2018, do que a média nacional? Tá? Então, são questionamentos que podem surgir e que são resolvidos através de testes de hipótese, ok? Então, vamos lá. Ó, ao testar uma afirmação, então, quando eu construo um teste de hipótese, eu posso ser levado a cometer alguns tipos de erro, tá? Então, vamos ver um exemplo que vai nos ilustrar os erros que podem ocorrer ao se construir um teste de hipótese. Então, suponha a seguinte situação. Considere que um paciente com suspeita de apendicite chega a um consultório médico. Então, eu posso formular as seguintes hipóteses. O paciente está com apendicite versus, eu vou chamar de H0, hipótese nula, ok? E H1, que é a minha hipótese alternativa. Então, eu vou formular como hipótese nula, H0, o paciente está com apendicite. E H1, que é a minha hipótese alternativa, o paciente não está com apendicite. Então, dependendo da minha decisão, eu posso cometer certos tipos de erro. E esses erros são importantes, porque ao tomar a decisão, o que eu busco é minimizar os erros possíveis de serem cometidos. E nós vamos ver que esses erros são classificados em dois grupos, tá? Que é o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Então vamos lá, vamos pensar na seguinte situação real. Eu tenho a situação real, o paciente pode ter apendicite ou não tem apendicite. E a decisão do médico? O médico pode decidir operar, ou seja, ele pode decidir que o paciente tem apendicite,
Ou ele pode decidir não operar. Ele acha que o paciente não está com apendicite. Então, se ele decidir operar, dado que o paciente tem apendicite, ele tomou a decisão correta. Ele não cometeu nenhum tipo de erro. Se ele decidir não operar, ou seja, tomar a decisão de que o paciente não tem apendicite, dado que ele tem apendicite, ele cometeu um erro, ok? Esse erro é o que eu chamo de erro tipo 1, tá? Ou seja, é o erro de rejeitar H0, tá? Dizer que ele não tem apendicite, quando H0 é verdadeiro, tá? Lembrando das formulações da hipótese, H0 o paciente está com apendicite, H1 o paciente não está com apendicite. Então, quando eu rejeito H0, quando H0 é verdadeiro, eu cometo o erro tipo 1, tá? E quando eu falo, ó, eu vou operar, dado que o paciente não tem apendicite, eu também cometi um erro. Esse é o que eu vou chamar de erro tipo 2. O que seria o erro tipo 2? É não rejeitar H0 quando H0 é falso, tá? E se eu falo, ó, não vou operar, dado que ele não tem apendicite, eu tomei a decisão correta. Então a gente viu que ao tomar decisão a gente pode cometer dois tipos de erro, que é o erro tipo 1, rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro, e o erro tipo 2, que é não rejeitar H0 quando H0 é falso. Nesse caso aqui, pessoal, o pior erro que a gente poderia cometer é justamente o quê? Ó, não operar um cara que tem apendicite, tá? Que é o erro tipo 1. Em geral, pessoal, quando nós formulamos hipóteses, o pior erro que pode acontecer é o erro do tipo 1. Por isso que a gente vai perceber que o erro que a gente controla ao testar uma hipótese é justamente o erro do tipo 1, tá? Ó, observe então que o erro tipo 1 no cenário formulado, ele é o pior erro que pode acontecer, porque o médico não vai operar alguém que esteja com apendicite, tá? Isso pode levar a consequências mais graves. E o erro tipo 2, ele o quê? Ele iria operar uma pessoa que não tem apendicite, ok? Ó, tal erro consiste em rejeitar a hipótese nula, sendo que esta é verdadeira, o erro tipo 1. Eu vou denotar por alfa, pessoal, tá? E é uma nomenclatura usual da maioria das bibliografias, o erro tipo 1. Então, a probabilidade de cometer o erro tipo 1 eu vou chamar de alfa, ok? E o segundo erro, que é tomar a decisão de operar sendo que ele não tem apendicite, ou seja, não rejeitar alfa, que é a probabilidade do erro tipo 1, que é rejeitar H0 quando H0 for verdadeiro. E vou ter beta, probabilidade do erro tipo 2, que é não rejeitar H0 quando H0 for falso, ok? Então são os dois tipos de erros que eu posso cometer. Infelizmente, pessoal, quando o erro tipo 1 e o erro tipo 2, eles são inversamente proporcionais. Quando eu diminuo o erro tipo 1, o erro tipo 2 aumenta, tá? E quando o erro tipo 1 aumenta, o erro tipo 2 diminui. Eu não consigo minimizar o alfa e o beta conjuntamente. Portanto, eu vou fixar aquele erro que é mais grave, que na formulação da hipótese seria o erro do tipo 1. Então, ao testar uma hipótese, eu vou fixar o nível de significância, a probabilidade do erro tipo 1 acontecer, porque esse erro, na hipótese formulada, é o pior erro que a gente pode cometer, ok? E só para agregar uma informação a mais, eu vou chamar de poder do teste 1 menos o erro do tipo 2. Quanto mais poderoso for meu teste, menor erro tipo 2 eu vou ter. Então, se eu pego dois testes com a mesma probabilidade do erro tipo 1, no mesmo nível de significância, é preferível escolher o teste mais poderoso, ou seja, o teste que minimiza o erro do tipo 2, ok? Dado que a gente vai sempre fixar o erro do tipo 1, tá? Então vamos lá. Eu posso ter dois grandes grupos de testes, os testes paramétricos e os testes não paramétricos. O que é um teste paramétrico? Um teste paramétrico é quando eu associo a ele distribuições paramétricas. Por exemplo, a normal, a T,
que quadrado, distribuição F, né? Ou seja, que são distribuições que são descritas a partir de parâmetros, tá? E os testes não paramétricos? Eles são baseados em probabilidades empíricas, tá? Nós vamos ver um teste não paramétrico ainda hoje, tá? Ó, desvantagem dos testes não paramétricos é que, em geral, eles são testes menos poderosos do que os testes paramétricos, tá? Ou seja, eles apresentam um maior erro do tipo 2. Fixado dois testes com o mesmo erro do tipo 1, mesmo nível de significância, os não paramétricos, em geral, têm menor poder, tá? Mas uma desvantagem do teste paramétrico é que eu tenho associado a ele uma distribuição. Então eu tenho que verificar, por exemplo, se os meus dados seguem uma distribuição. Senão, aquele tipo de teste ele não pode ser utilizado. A gente vai ver que na maioria dos casos, a gente vai pedir, por exemplo, que a nossa massa de dados tenha distribuição normal. Então, antes de realizar, por exemplo, um teste de hipótese para média, variância, nós vamos precisar realizar um teste para verificar se a distribuição ela se adequa bem à distribuição normal, tá? Vamos lá. Ó, elementos que a gente considere um teste de hipótese. Então, o que é testar hipótese? Você vai lá e constrói as suas hipóteses. A alternativa, o H0, e a hipótese... Desculpa. Então, a gente vai lá e constrói a hipótese nula, H0, e a hipótese alternativa, que é o H1, ok? Depois a gente vai escolher o tipo de teste que a gente vai utilizar. Quando eu falo tipo de teste que a gente vai utilizar, eu estou dizendo qual é a estatística de teste. Tá, o que é uma estatística de teste? O procedimento de testar a hipótese é assim. Você formula as hipóteses. Você supõe que H0 é verdadeiro. Aí você vai utilizar uma estatística de teste que é função da sua amostra e função da informação contida em H0. Se essa estatística de teste cair em regiões que são pouco prováveis, você desconfia de algo que foi imputado naquela estatística. Bom, ela é função de quem? Da amostra e de H0. Vou desconfiar da amostra? Não, porque se eu desconfio da amostra, eu nem parto para realizar alguma análise, nem descritiva. Eu vou desconfiar, portanto, da informação que eu imputei a H0. Então, construí a hipótese, calculei a estatística de teste, que é baseada na minha amostra e na minha informação de H0. Essa estatística de teste caiu numa região pouco provável, rejeito H0. Caiu numa região de alta probabilidade de que encontrássemos aquele valor, eu não rejeito H0. Isso é testar a hipótese, tá? Então, eu tenho que ter uma estatística de teste que depende da minha amostra e de H0, calculo, veja a região que ela cai. Caiu em região pouco provável, rejeito H0. Caiu em regiões que não são pouco prováveis, eu não rejeito H0. Regiões pouco prováveis para a gente vai denominar como região crítica, tá? Vamos lá. Então, vamos começar o primeiro caso. Ó, o primeiro caso que nós vamos observar é intervalo de confiança para a média populacional, onde eu estou pedindo, primeiro, que a população seja normal. Então, esse teste aqui, ele não pode ser utilizado caso a minha população não seja normal, ok? E mais, eu vou pedir que a variância populacional seja conhecida, tá? Em alguns casos, existem alguns estudos que já nos trazem informações a respeito da variância populacional. População normal, variância conhecida. Vou apresentar para vocês o teste para encontrar intervalos de confiança para a média e fazer teste de hipótese para a média nesse caso. Então, pessoal, o intervalo de confiança para a média populacional de populações normais com variância conhecida é da forma x barra menos um erro, x barra mais um erro, ok? Onde o erro é dado justamente pelo valor crítico da normal, ou seja, aquele valor que deixa na cauda esquerda ou na cauda direita a área gama sobre 2, sigma, que é o desvio padrão populacional, dividido por raiz de n, que é o meu tamanho da amostra. Então, quando eu tenho x barra menos z de gama sobre 2, sigma raiz de n, até x barra mais z de gama sobre 2, sigma raiz de n, eu tenho um intervalo de confiança para a média populacional com confiança 1 menos gama. Ok? Como a gente interpreta esse intervalo de confiança? Nós dizemos que, se eu usar
um gama qualquer, nós temos confiança de 1 menos gama, de que o intervalo de confiança de x barra mais menos erro até x barra mais o erro, tá, contenha o verdadeiro valor da média populacional. Ou seja, estamos 1 menos gama por cento confiantes de que o intervalo dado contenha o verdadeiro valor da média populacional. Note que o que é aleatório aqui é o intervalo, né? Se você falar que você está 1 menos gama por cento confiante de que o parâmetro do que a média populacional esteja no intervalo, é uma interpretação errada, tá? Porque ou o parâmetro está ou ele não está. A probabilidade associada aí seria 0 ou 1, ok? Mas a probabilidade de 1 menos gama do intervalo conter o intervalo de confiança é a interpretação correta, tá? Então, note que toda a distribuição associada ao intervalo de confiança vai ser proveniente de quem? Do fato de que a média amostral tem associada a ela uma distribuição de probabilidade, ok? E no caso da população normal com variância conhecida, está dado aí quem seria o nosso intervalo de confiança e como a gente pode interpretar. Tá? E para testar a hipótese? Bom, eu posso testar a hipótese do tipo que a média é diferente de um valor de referência, ou que a média populacional é maior do que um valor de referência, ou ainda que a média populacional é menor do que um valor de referência, que nesse caso eu estou dizendo que é o μ0, ok? Então eu posso testar H0 μ igual a μ0 versus essas três suposições possíveis, tá? Eu escolho aquela que mais se adequa à hipótese que eu estou querendo testar. Como eu disse para vocês, testar hipótese é um procedimento onde, primeiro, eu formulo a hipótese, depois, eu construo uma estatística de teste que depende tanto da minha amostra quanto da minha informação contida em H0. Tá? Olha aqui. Aqui eu tenho a minha estatística de teste, que é raiz de n x barra menos μ0 sobre sigma. Note que ela depende tanto da minha amostra, que eu dependo de n, x barra e sigma, quanto da informação contida em H0, que nesse caso é o μ0, ok? E esse cara Z0 aqui, ele tem distribuição normal com média 0 e variância 1. Então, ele é uma estatística de teste que depende da minha amostra, que depende da informação contida em H0 e que tem uma distribuição associada. Portanto, eu sei identificar o que são regiões críticas, o que são regiões que eu não esperaria observar aquele valor. E se essa estatística de teste cai nessas regiões críticas, eu rejeito a informação que foi utilizada nela a partir da hipótese nula, ok? As regiões críticas nesse caso, pessoal, elas são formatadas a partir da hipótese alternativa, a partir de H1. Se a minha hipótese alternativa é μ diferente, ser diferente é ser diferente para mais ou ser diferente para menos, ok? E aí, nesse caso, eu vou rejeitar H0 se o módulo da minha estatística de teste for maior do que um nível crítico da normal, gama sobre 2, ok? Então, no caso de testes μ diferente de μ0, eu vou rejeitar para valores tanto maiores ou menores do que o valor de referência, e nesse caso a região crítica será um Z de alfa sobre 2, módulo de Z maior que Z de alfa sobre 2, onde o alfa nesse caso é justamente quem? A probabilidade do erro tipo 1, o meu nível de significância do meu teste, tá? Aquilo que eu fixo no meu teste, ok? Quando o meu teste ele é unilateral, no caso aqui eu estou testando minha hipótese alternativa é μ menor que μ0, eu vou rejeitar para valores baixos de Z0, ou seja, eu vou rejeitar H0 se a minha estatística de teste for menor que 1 menos Z de alfa, ou seja, o valor crítico da normal que deixa na cauda esquerda área alfa. Tá? E finalmente, se eu tenho um teste unilateral à direita, ou seja, minha H1 é da forma μ maior que μ0, a minha região crítica,
A minha região que eu rejeito H0 vai ser dada por Z0 maior que um Z de alfa, ou seja, o valor crítico da normal que deixa a área alfa à direita, tá? Vamos fazer um exercício que fica mais fácil da gente conseguir visualizar. Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: testar hipóteses é um procedimento muito simples. Formulo as minhas hipóteses. Pego uma estatística de teste, uma função que depende da minha amostra e de H0. Calculo, olho a região que essa estatística cai. Caiu em regiões pouco prováveis, rejeito H0. Se não caiu, eu não rejeito H0. Tá? O que são regiões pouco prováveis? São regiões que são dadas a partir da distribuição da minha estatística de teste, que eu sei como ela se distribui. Ok? E no caso da distribuição normal com variância conhecida, eu tenho a estatística de teste, que é uma normal padrão. Ok? Então vamos considerar o seguinte exemplo aqui. Ó. Eu tenho, em uma determinada população, o peso dos homens adultos é distribuído normalmente com desvio padrão 16 kg. Note então que as duas suposições que eu tenho para utilizar a ferramenta que eu estou propondo é normalidade, está satisfeita. Variância populacional conhecida, também está satisfeita. Então, tanto aquele intervalo de confiança quanto aquele teste de hipótese pode ser utilizado tranquilamente nesse caso. Então, dessa população de interesse, eu fui lá e coletei uma amostra aleatória simples, tá? De 36 homens adultos sorteados dessa população e obtive um peso médio de 78,2. Então, eu quero fazer as seguintes construções inferenciais, tá? Primeiro eu quero construir um intervalo de confiança com nível de confiança de 95% para o peso médio de todos os homens adultos nessa população. Depois, eu quero testar a seguinte hipótese com significância. Então, no item B, eu vou querer testar a hipótese com significância de 1%, ou seja, com probabilidade do erro tipo 1 fixada em 1%, de que o peso médio de todos os homens adultos dessa população seja maior que 79 quilos. Ok? Finalmente, no item C, quero testar a hipótese também com significância de 1%, de que o peso médio de todos os homens adultos dessa população seja menor que 70 quilos. E finalmente, no item D, eu quero testar com significância de 1%, que o peso médio de todos os homens adultos dessa população seja diferente a 80 quilos. Então, ou seja, nós temos um problema onde eu sei que eu tenho uma população normal com variância 16 ao quadrado, porém na minha amostra eu observei 78, tá? E eu quero testar se diferenças são significativas. Primeiro, quero construir um nível no intervalo de confiança, depois testar algumas hipóteses de interesse, ok? Lembrando que, pessoal, para construir o intervalo de confiança, conforme nós vimos, basta eu encontrar a média e calcular o nível de significância, ok? E esse intervalo vai ser construído como x barra menos um erro, onde o erro depende do nível de significância, do valor crítico da normal, da variância conhecida e do tamanho populacional, ok? Eu construí uma funçãozinha no R que vai auxiliar vocês a fazer isso aí, ok? Porém, como a gente sabe a fórmula de calcular, é fácil fazer isso da forma que vocês acharem mais conveniente. Okay. Vamos lá. Então, na funçãozinha aqui, toda vez que vocês forem utilizar essa função, vocês têm que dar a entrada dos dados, ok? Então, ó, eu tenho 36, minha amostra é tamanho 36, a minha média amostral foi de 78,2, a minha variância populacional, lembra que eu estou solicitando população normal, variância conhecida. A minha variância populacional é 16 ao quadrado. Eu quero um intervalo de confiança de 95%, tá? E o meu alfa aqui é o meu nível de significância, porque eu também vou realizar teste de hipótese. Nesse caso, eu fixei o nível de significância em 1%. Então, intervalo de confiança. Lembra, o intervalo de confiança é x barra mais ou menos um erro, onde o erro é valor crítico da normal, que deixa alfa sobre 2 de cada lado,
sigma raiz de n. Então, vou lá. Então, vou calcular quanto que é o gama. O gama é 1 menos a confiança, conforme nós formulamos lá, em teste de hipótese, ok? Vou procurar na distribuição normal. Quem deixa área gama sobre 2 nas caudas, tá? Então, eu pego lá o quantilda normal que deixa confiança mais 1 menos gama à sua esquerda, consequentemente, gama sobre 2 à sua direita, ok? Multiplicar pela raiz quadrada da variância populacional sobre raiz de n. Quando eu faço isso, eu tenho calculado o meu erro associado. Como a gente constrói os intervalos? X barra mais erro, x barra menos erro. Limite inferior, x barra menos erro. Limite superior, x barra menos erro. Mais o erro. Portanto, meu intervalo de confiança nesse caso é de 72,973 a 83,427. Como nós interpretaríamos isso? Estamos 95% confiantes, tá? De que a média populacional, né? De que o intervalo de 72,973 a 83,472 contenha o verdadeiro valor da média populacional, tá? Então, a confiança agregada ao fato de que esse intervalo contenha o verdadeiro valor da média populacional. Note que eu não posso aqui utilizar da seguinte interpretação. É errado dizer que estou 95% confiante de que a média está nesse intervalo. O que é aleatório aqui é o intervalo, ou seja, a confiança é do intervalo conter o verdadeiro valor do parâmetro e não o contrário, ok? Tá, então o primeiro teste de hipótese que eu solicitei que a gente faça é testar justamente se a média populacional ela é maior ou igual a 79 versus menor que 79. Então, a hipótese nula nesse caso, conforme nós vimos, é Mi igual a 79 e a hipótese alternativa é Mi, média populacional, menor que 79. Como a gente faz isso? Simples, ó. Então, eu vou pegar meu valor de referência, que é o 79. Está aqui. Eu calculo a estatística de teste. A estatística de teste é x barra menos mi sobre sigma vezes raiz de n. Está aqui. Estatística de teste deu um valor de menos 0,3. Qual que é o próximo passo? Construir a minha região crítica. A minha região que eu rejeito H0. A minha região que eu não espero observar a minha estatística de teste se H0 for verdadeiro, tá? Então, eu mostrei para vocês que no caso Mi menor que Mi0, a região crítica ela é unilateral à esquerda, tá aqui. Eu vou desenhar aqui para vocês uma forma ilustrativa de construir essa região crítica. Desenhei a curva da normal, ok? Normal 0,1, tá aqui. Vou fazer um teste unilateral e vou desenhar justamente valores que são menores ao nível crítico da normal com alfa sobre 2, que deixa na cauda esquerda da normal área alfa sobre 2. Tá aqui, aquela regiãozinha vermelha. Plota a minha estatística de teste. Minha estatística de teste está dentro da região crítica? Não está. Portanto, nesse caso, nós não rejeitamos H0. Ou seja, nós temos indícios estatísticos que nos levam a concluir que a média populacional ela é maior ou igual a 79. Ótimo. Lembrando que nós observamos o quê? 78,2. Mas nós não rejeitamos, mesmo a amostra nos fornecendo média amostral 78,2, nós não rejeitamos que essa população tenha média populacional maior ou igual a 79, ok? Ou seja, essa variação observada na amostra, ela é ao acaso, tá bom?
Um outro teste que eu solicitei que vocês façam no exercício é justamente aqui. Testar a hipótese de que a média populacional é menor que 70 versus ela é maior ou igual a 70, tá? Nesse caso, meu valor de referência vai ser 70, tá? O meu teste é justamente, mi menor ou igual a 70 versus mi maior que 70, ok? Então, vamos calcular a estatística de teste. Note que a estatística de teste, tanto para o teste bilateral, quanto para o teste unilateral à esquerda, quanto para o teste unilateral à direita, é a mesma. O que muda é a região de rejeição, a região crítica, a região que eu não espero observar a minha estatística de teste se ela for verdadeira. Tá? No caso, mi maior que mi0, a minha região crítica é a direita da distribuição. Então, basta eu olhar na minha distribuição quem deixa na cauda direita área alfa, ok? Tá aqui. Vou desenhar a curva da normal. É um teste unilateral. Eu vou deixar na cauda direita a área alfa. Tá ali, aquela areazinha ali. Aquela areazinha tem alfa, que no meu caso é 1%. Ok? Vou lá e ploto a minha estatística de teste. Olha lá. Ela está dentro da região crítica? Sim. Portanto, eu rejeito H0. Rejeitar H0 nesse caso é rejeitar a hipótese de que a média é menor ou igual a 70. Tá? Então, eu rejeito a hipótese de que minha média populacional seja menor ou igual a 70. Finalmente, eu vou fazer o seguinte teste. A minha hipótese nula agora é que a média populacional é 80 versus a média populacional ser diferente de 80. Valor de referência 80. Calcula a estatística de teste, que é a mesma. Porém, a minha região crítica agora, ela vai dividir o nível de significância em duas partes. Eu vou colocar alfa sobre 2 na cauda esquerda e alfa sobre 2 na cauda direita, tá? Vamos lá. Teste bilateral. Vou plotar as áreas alfa sobre 2 em cada cauda. Coloca a minha estatística de teste. Ela está na região crítica? Não. Portanto, eu não rejeito H0. Portanto, eu não rejeito o fato da minha hipótese nula ser verdadeira. Não rejeito a hipótese de que a média populacional seja igual a 80. Então, só fazendo um resumão, o que a gente viu aqui? Aqui nós vimos testar a hipótese para a população normal com variância conhecida, ok? Primeiro teste, a gente não rejeitou a hipótese de que a média populacional seja maior ou igual a 79. Segundo teste, a gente rejeitou a hipótese de que a média populacional seja menor que 70. E finalmente, no terceiro teste, nós não rejeitamos a hipótese de que a média populacional seja igual a 80, tá? E o procedimento é muito simples, né? Por quê? Nós calculamos a estatística de teste, basta eu fornecer para vocês a estatística de teste. A partir da estatística de teste, vocês vão imputar a informação contida na amostra e a informação contida em H0, calcula a região crítica, vê se está na região crítica. Baseado nisso, rejeita ou não rejeita. Ok? Então, pessoal, esse tipo de teste é quando nós fixamos o erro tipo 1, tá? Fixamos o nível de significância do meu teste, tá? Ó,